Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, relativo à aula 6, aldeídos e cetonas, parte 2, da apostila de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Na aula 5, a gente viu que os compostos carbonílicos reagem com nucleófilos exatamente no carbono da carbonila, porque ali é um centro positivo. Nós vimos reações de carbonilas com hidretos, reações de carbonila com álcool e reações de carbonila com álcool, para formar os cetais e acetais. Agora a gente passa a olhar as reações dos compostos carbonílicos com amônia e derivados de amônias, que são as aminas primárias e secundárias. A primeira classe de compostos que nós vamos estudar agora são as iminas, que é essa função orgânica que você está vendo aqui, do lado esquerdo da tela. Uma imina é um carbono sp2 unido por uma ligação dupla com um átomo de nitrogênio. E esses grupos R, R' e R podem variar. Olha exemplos de iminas aqui. Um carbono sp2 unido por uma ligação dupla com nitrogênio, e aqui o nitrogênio está ligado a um grupo CH3. Uma dupla ligação carbono-nitrogênio é o que caracteriza uma imina. Aqui a gente está vendo também uma imina, uma dupla ligação carbono-nitrogênio. Aqui o nitrogênio unido a um anel aromático, aqui embaixo o carbono sp2 também unido a dois anéis aromáticos. Estão vendo o padrão? O importante é essa ligação dupla carbono-nitrogênio. Aqui em volta vai variar quem são as cadeias carbônicas que vão estar conectadas nesse grupamento. As iminas, elas aparecem em um monte de compostos de interesse comercial, por exemplo, fármacos, inseticidas, cosméticos. Então, nós temos que aprender como montar isso no laboratório, como que eu sintetizo uma imina em laboratório. As iminas são sintetizadas a partir de aldeídos ou cetonas. Está aqui o modelo geral de como que se obtém iminas no laboratório. Você precisa misturar um aldeído ou uma cetona. Ele vai ter que entrar em contato com uma amina primária. Isso é uma amina primária, um nitrogênio unido por uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio, e a terceira ligação do nitrogênio é uma cadeia carbônica. Quando o nitrogênio está unido a uma cadeia carbônica apenas e dois átomos de hidrogênio, isso é o que caracteriza uma amina primária. Colocou uma amina primária, então, em contato com um aldeído, uma cetona, com pH controlado entre 4 e 5, a gente já vai discutir o porquê da necessidade desse pH tão controlado, aparece então no frasco reacional uma imina, além da produção de uma molécula de água. Olha o padrão, pessoal. Esse carbono aqui do aldeído ou da cetona é exatamente esse carbono aqui. Está vendo? O carbono da carbonila, de alguma maneira agora, está conectado ao nitrogênio que veio da amina primária. O nitrogênio da amina primária formou uma dupla com o carbono, que era a carbonila, e o que quer que a amina primária tenha trazido junto aqui, nessa molécula, termina conectado aqui com ela também. O oxigênio da carbonila termina eliminado da estrutura, ele desconecta desse carbono na forma de uma molécula de água. Agora, como que isso daqui acontece? Qual que é o mecanismo que explica, agora que nós já sabemos o modelo geral, então misturou aldeídos ou cetonas com aminas primárias, nós temos a produção de iminas. E essa é uma reação que ocorre em equilíbrio. Então, qual que é a química por trás disso? Primeiro vamos olhar aqui um exemplo específico. Nós vimos ali um modelo geral e agora vamos olhar um exemplo particular. Quando no laboratório você mistura benzaldeído, que é esse líquido incolor, com anilina, esse líquido meio oleoso, amarelado, o meio estando levemente ácido, entre pH 4 e 5, acaba acontecendo uma reação entre essa amina primária, anilina, e o benzaldeído, um aldeído. Esse é o carbono carbonílico, conectado por um lado com anel aromático, do outro lado um hidrogênio que não está aqui representado, mas ele está aqui. Lembra do padrão? A amina primária acaba reagindo com essa característica, com essa função orgânica, para dar origem a um carbono conectado por uma dupla com um nitrogênio, conectado ao que quer que tenha, a qualquer que seja a cadeia carbônica que esteja aqui na amina primária. Então o resultado é esse, O carbono da carbonila acaba fazendo uma ligação dupla com o nitrogênio, e o que quer que a amina primária esteja conectado vai terminar conectado aqui também na imina final. Então, de um lado aqui desse carbono anel aromático está aqui, de um lado o anel aromático, do outro é um hidrogênio, do outro aqui continua tendo um hidrogênio.
e o oxigênio da carbonila aparentemente saiu, foi desconectado da estrutura na forma de uma molécula de água. Então agora que a gente viu esse exemplo específico, você vai treinar também vários exemplos específicos aí na apostila, vamos olhar o mecanismo dessa reação. Como que se produzem as iminas a partir de aminas primárias, ou elas também são chamadas de bases de Schiff? Lembra que eu acabei de falar que o pH tem que estar entre 4 e 5. Aliás, esse é o pH ideal para essa reação acontecer. Com pH ácido, nós já discutimos nas aulas anteriores, na aula 5 a gente falou sobre compostos carbonílicos em meio ácido. O que acontece é que um composto carbonílico de um aldeído ou uma cetona tem pares de elétrons livres e ele vai acabar protonando. Então, o meio ácido fornece um hidrogênio para o oxigênio da carbonila, gerando uma carbonila protonada. Agora a gente tem um átomo de oxigênio com carga positiva. E nós estudamos isso já. O que acontece agora é que essas ligações ficam mais polarizadas do que o normal na direção do átomo de oxigênio, criando um foco de carga positiva maior aqui. Isso quer dizer que uma carbonila é sim um composto eletrofílico, mas agora uma carbonila protonada é um composto mais eletrofílico ainda. Isso aqui é um centro positivo que procura pares de elétrons com mais intensidade do que antes. Agora, justamente porque agora essa ligação está muito mais polarizada na direção do átomo de oxigênio e mais fácil de se romper. A dupla está mais fácil de se romper e ir na direção do átomo de oxigênio. E a gente tem aminas primárias dissolvidas no meio. Junto com o composto carbonílico e o ácido a gente tem aminas. Aminas primárias, como nós já sabemos, tem 2 hidrogênios conectados ao nitrogênio, uma cadeia carbônica e um par de elétrons livre, carga negativa. Essa carga negativa, pessoal, pode atrair a carga positiva que está aqui, até que essas duas estruturas, por interação eletrostática, cheguem perto o suficiente para que um átomo do segundo período, que é o nitrogênio, possa se unir a um outro átomo do segundo período, que é o carbono. Quando isso acontece, o nitrogênio usa esse par de elétrons para se acoplar ao carbono da carbonila, a dupla ligação se rompe efetivamente e é acomodada pelo átomo de oxigênio, formando um grupo OH neutro. Como o nitrogênio se conectou ao carbono da carbonila sem se desfazer das outras 3 ligações que o nitrogênio estava fazendo, isso faz agora o nitrogênio adquirir uma carga formal positiva. Numa próxima etapa, o que pode acontecer é que a própria base conjugada, quando esse ácido doou um hidrogênio para a carbonila, pode capturar um desses hidrogênios que a amina trouxe para restaurar o meio ácido, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe, o par de elétrons dessa ligação se rompe e é acomodada pelo átomo de nitrogênio, formando o intermediário aminoálcool, ao mesmo tempo que o meio ácido é regenerado, restaurado. Esse intermediário ele normalmente é muito instável, ele não é isolado, igual o M-cetal, que a gente estudou na aula 5. Pelo mesmo motivo, por que o aminoálcool normalmente não é isolado? Olha esse grupo OH. Esse grupo OH tem pares de elétrons livres. Do mesmo jeito, eu sei que o que pode acontecer aqui é a reação no sentido contrário. O par de elétrons pode capturar o hidrogênio, formar um nitrogênio com carga positiva. Se esse par de elétrons descer, expulsa a amina, essa reação ocorre em equilíbrio. Mas essa não é a única possibilidade. E se, ao invés do nitrogênio da amina capturar o hidrogênio do meio ácido, se esse grupo OH usar um par de elétrons para capturar um hidrogênio do meio ácido? Olha o que forma mais uma vez. Um grupo OH protonado é quase uma molécula de água. E uma molécula de água é um excelente grupo abandonador. Se esse par de elétrons aqui, dessa ligação que está mantendo o oxigênio conectado ao carbono, se ele for recolhido pelo átomo de oxigênio, se esse par de elétrons for na direção dele, isso gera uma molécula de água neutra, extremamente estável. Não tem problema quebrar essa ligação, porque se ela se desconectar daqui, olha o que eu já tenho vizinho a esse átomo de carbono, um par de elétrons livre. Então, se for formado um carbocátion aqui, pela desconexão dessa molécula de água, o par de elétrons já pode formar uma ligação dupla, o par de elétrons do nitrogênio já pode formar uma ligação dupla entre o átomo de carbono e o nitrogênio, ao mesmo tempo que o oxigênio leva embora o par de elétrons que mantinha ele conectado
ao átomo de carbono, formando esse produto, um íon imínio, onde o nitrogênio ainda está ligado ao hidrogênio e à cadeia carbônica e fazendo uma dupla com o átomo de carbono do que era a carbonila antes, portanto ele está com uma carga formal positiva. Numa última etapa, o que deve acontecer para enfim produzir a imina é que uma base de Lewis, pode ser a própria molécula de água ou própria base conjugada do ácido que você colocou no meio reacional, captura o átomo de hidrogênio da imina, quebra-se essa ligação nitrogênio-hidrogênio e um par de elétrons vai na direção do nitrogênio. Como agora o nitrogênio volta a fazer 3 ligações e tem um par de elétrons livre, como nós sabemos da química geral, isso confere para o nitrogênio uma carga formal neutra e a reação termina por aqui, formando a imina. Um detalhe importante, pessoal, é que esse equilíbrio ele já é normalmente favorável para formar a imina. Mas cuidado que ele é fortemente dependente do pH. Ele é muito favorável, ele normalmente é mais favorável para formar a imina, pessoal, justamente porque aqui, para que o equilíbrio vá na direção da formação da imina, eu preciso que esse par de elétrons do nitrogênio desça para formar uma ligação dupla com carbono. Quando isso acontece, a reação vai no sentido de formar a imina. Para a reação voltar para trás e formar o composto carbonílico, o que tem que acontecer aqui é que esse par de elétrons tem que descer para formar uma dupla e expulsar o nitrogênio. Quando ele desce para formar uma dupla aqui, forma a ligação oxigênio-carbono. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, aqui nessa etapa, o nitrogênio desce para formar, o par de elétrons do nitrogênio desce para formar uma dupla com mais facilidade do que o átomo de oxigênio permite que esse par de elétrons desça para formar uma dupla. Então, esse equilíbrio tende a ser deslocado no sentido da formação do íon imínio e da imina, mas também depende de vários fatores, como remoção de água, aquilo que nós já discutimos que desloca equilíbrio na aula passada. Outro detalhe também é a dependência do pH. O pH tem que estar suficientemente ácido para protonar a carbonila e também protonar o grupo OH para que ele saia na forma de água. Se o meio não tiver suficientemente ácido, isso daqui teria que sair na forma de OH-. Aí já é um grupo abandonador muito ruim e ele simplesmente não iria sair. Agora, se o meio tiver exageradamente ácido, cuidado, porque a sua amina, esse composto aqui, acaba se ligando ao hidrogênio e eu perco esse par de elétrons que eu preciso para se conectar ao carbono da carbonila e formar, então, o produto final, que é a imina. Então, vamos olhar agora o mecanismo animado. Como que essa reação ocorre lá dentro do Erlenmeyer? Então, eu misturei um composto carbonílico, ácido e uma amina primária. Na primeira etapa, o composto carbonílico captura um hidrogênio do meio ácido, produzindo, aí, nesse caso, a molécula de água e a carbonila protonada. Um átomo de oxigênio com carga positiva na carbonila, agora essa ligação está mais polarizada para o oxigênio e aqui tem um grande foco de carga positiva. Essa carbonila está mais eletrofílica do que o normal. Essa amina tem um par de elétrons livres, isso é uma carga negativa, e aqui eu tenho um foco de carga positiva. E a chance de formar uma ligação entre o átomo do segundo período e outro átomo do segundo período, uma ligação forte. O que acontece é que esses dois se aproximam, o nitrogênio usa o par de elétrons para se acoplar ao carbono da carbonila, a dupla ligação que estava aqui se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Num outro momento, o átomo de oxigênio captura esse hidrogênio que a amina trouxe, não necessariamente ele, o que ocorre é uma transferência de próton, e agora aqui eu tenho um bom grupo abandonador. Se essa ligação aqui quebrar e for na direção do átomo de oxigênio, forma-se uma molécula de água, neutra, estável. E se ele sair, vizinho esse carbono, olha o que eu já tenho aqui. Um par de elétrons que pode vir aqui, formar uma dupla e não deixa esse carbono ficar com deficiência de elétrons, faz ele fazer 4 ligações. E acaba acontecendo isso. A molécula de água vai embora. Numa última etapa, a molécula de água remove, ou uma base de Lewis qualquer, remove o hidrogênio do íon imínio para formar a imina neutra, dando origem a esse composto. Um detalhe, pessoal,
Vocês notaram que a diferença entre a formação de acetais e cetais é que duas moléculas de álcool se acoplam nesse carbono. Nesse caso, eu não tenho duas moléculas de amina acoplando nesse carbono, só uma molécula de amina acaba acoplando. Por que nessa etapa anterior, vou voltar essa última etapa e vou voltar a formar o ioimínio? Está aqui. Por que nessa etapa, apesar de eu ter outras moléculas de amina aqui no meio, por que uma segunda molécula de amina não veio aqui e atacou para formar um produto parecido com o acetal e hemiacetal? Por que nesse caso isso não ocorre? Isso não ocorre, pessoal, porque agora o que eu tenho aqui não é um átomo de oxigênio, é um átomo de nitrogênio. Essa ligação está polarizada na direção do nitrogênio, mas não está suficientemente polarizada para criar uma carga positiva grande aqui, ou pelo menos suficientemente grande para que outra molécula de amina venha aqui e promova uma reação química. Então, como esse não é um meio de perder essa carga positiva do nitrogênio, e ele precisa de um par de elétrons livre de volta para ele, o que acaba acontecendo é simplesmente a remoção desse hidrogênio e a formação de uma molécula de imina neutra. Vários derivados nitrogenados podem ser adicionados à carbonila por esse mesmo mecanismo. Então, se você tiver um aldeído ou uma cetona, está aqui o grupamento funcional, a carbonila, um C, dupla O e duas cadeias carbônicas, se for uma cetona, uma cadeia carbônica e um hidrogênio se for aldeído. Nós acabamos de ver que se eu adicionar isso a uma amina primária, nas condições corretas, o que acontece é que esse nitrogênio da amina primária se conecta por uma dupla ligação, formando uma imina. Qualquer que seja a cadeia carbônica, termina conectado ao nitrogênio da imina final. Outros derivados, por exemplo, hidrazina. Hidrazina é um reagente de laboratório que é um grupo NH2 conectado a outro grupo NH2. As hidrazinas, aqui também tem pares de elétrons livres. Aqui tem um par de elétrons livres, aqui também. Então, um desses dois pares de elétrons livres vai atacar o composto carbonílico por um mecanismo semelhante para produzir, ao invés de imina, agora produz o que a gente chama de hidrazonas. Hidrazonas é quando eu tenho a dupla carbono-nitrogênio, mas agora, em vez de uma cadeia carbônica, igual que aqui no caso de aminas primárias, eu tenho outro grupo NH2. Isso é uma hidrazona. Outra classe de compostos que pode ser formada é quando eu misturo aldeídos e cetonas com hidroxilamina. Hidroxilamina é um reagente que conecta, que acopla um grupo NH2 diretamente com o grupo OH. Quando você reage hidroxilamina com aldeídos e cetonas, você produz as oximas. Olha aqui a dupla ligação carbono-nitrogênio e o nitrogênio acoplado com o grupo OH está aqui, o nitrogênio acoplado com o grupo OH. Um detalhe que é bom você observar aqui, repara que esse grupo OH de álcool, ele poderia ter reagido aqui para formar primeiro um hemiacetal e depois um cetal. Por que isso não aconteceu? Porque eu tive, na verdade, a reação com o grupo amina e não a reação com o grupo OH para formar aqui nesse carbono acetal e cetal. O que acontece, pessoal, é o seguinte: eu tenho o par de elétrons livres do nitrogênio aqui e os pares de elétrons livres do oxigênio aqui. Para fazer essa reação, o que tem que acontecer é que o nucleófilo tem que permitir que o par de elétrons venha aqui e faça uma nova ligação nesse carbono. Ou seja, quando vai formar uma oxima, o nitrogênio tem que deixar o par de elétrons que ele tem, se afastar do núcleo do átomo de nitrogênio e vir aqui formar uma ligação. Quando eu vou formar o acetal, a mesma coisa. O oxigênio tem que permitir que o seu par de elétrons faça uma nova ligação aqui com esse carbono. Entre o nitrogênio e o nitrogênio é menos eletronegativo. Devido ao fato do nitrogênio ser menos eletronegativo, ele permite que o par de elétrons dele se afaste com mais facilidade para formar uma nova ligação e levar então ao produto final, que é a oxima. Entre nitrogênio e oxigênio é mais nucleofílico ou é mais nucleófilo o nitrogênio, porque ele é menos eletronegativo e atrai menos o par de elétrons livre que ele tem e permite que essa reação ocorra com maior velocidade, com maior facilidade. Um último exemplo: se você reagir aldeídos e cetonas com fenilhidrazina, você produz o que nós chamamos de fenilhidrazonas, outra classe de substâncias.
A reação acaba acontecendo com o nitrogênio da ponta, ó, tá vendo? Que é esse nitrogênio aqui que se acoplou ao carbono da carbonila. Esse grupo NH é esse grupo NH e o anel aromático, isso aqui, ó, pH é fenil, é um anel aromático. Esse anel aromático é esse que estava aqui no reagente. O que aconteceu, por que que esse par de elétrons reagiu e não esse daqui, é que esse daqui está mais disponível. Esse daqui está ocupado fazendo ressonância com o anel aromático, que explica por que esse daqui tem um caráter mais nucleofílico ou mais nucleófilo. Olha o exemplo de uma síntese aí envolvendo as reações de iminas que nós acabamos de ver. Esse reagente aqui, ó, tem uma carbonila de aldeído. Quando você coloca ele em contato com hidroxilamina em meio ácido, controlando o meio ácido entre 4 e 5 pH, esse nitrogênio acaba atacando, o par de elétrons livres desse nitrogênio acaba atacando o composto carbonílico aqui no carbono do composto carbonílico para dar origem a uma imina, não uma imina, desculpa, uma oxima. Está aqui, ó, a dupla ligação carbono-nitrogênio e o nitrogênio acoplado que quer que esteja acoplado lá no reagente. Esse daqui é a pralidoxima. A pralidoxima é um antídoto utilizado aí em ataques usando gases de guerra. Outro tipo de composto, pessoal, que a gente vai estudar agora a formação que dá para ser feita a partir de aldeídos e cetonas, são as enaminas. Enaminas já são fabricadas, são produzidas no laboratório quando você mistura compostos carbonílicos com aminas secundárias. Olha o produto de uma reação, se agora em vez de usar a amina primária, NH2, agora eu usar a amina secundária. A gente obtém isso daqui, as enaminas. Repara o que é uma enamina, olha a diferença. Agora eu não tenho uma dupla carbono-nitrogênio. Agora o nitrogênio está unido com esse carbono por uma ligação simples e esse carbono está unido ao seu carbono vizinho por uma ligação dupla. E aí não importa quem são os grupos que estão em volta. Ó. Vamos ver alguns exemplos específicos de enaminas. Todos esses compostos são enaminas. Está aqui um nitrogênio unido a dois grupos CH3, não importa quem são os grupos que estão aqui em cima, as cadeias carbônicas que estejam aqui. O nitrogênio vai estar unido por uma ligação simples e diretamente, logo depois da ligação simples, eu já vou ver uma ligação dupla carbono-carbono. Isso daqui é uma enamina, a função orgânica enamina. Mesma história aqui, ó, de um lado um anel aromático do nitrogênio, do outro um grupo CH3. Mas um nitrogênio unido por uma ligação simples e diretamente aqui uma dupla simples nitrogênio, aqui está a função orgânica enamina. Como elas são obtidas? Agora, pessoal, nós vamos precisar de um aldeído, uma cetona, um aldeído ou uma cetona, e agora nós vamos ter que utilizar uma amina secundária. A amina secundária é um átomo de nitrogênio que está unido a apenas um átomo de hidrogênio. As outras duas ligações do nitrogênio são com cadeias carbônicas. Podem ser cadeias carbônicas iguais ou diferentes. Mas olha o que acontece quando eu misturo um aldeído, uma cetona com a amina secundária. pH de novo tem que estar entre 4 e 5, mas o nitrogênio da amina secundária termina acoplado ao carbono da carbonila. Mas olha um detalhe. Esse carbono vizinho à carbonila, ó, é esse aqui. Eu termino com o nitrogênio fazendo uma ligação simples com o carbono da carbonila, mas acaba aparecendo por algum motivo uma dupla com o carbono da carbonila e o seu carbono vizinho. De novo, se produz uma molécula de água como subproduto, esse oxigênio é o oxigênio da carbonila, ele sai na forma de água, mas para essa reação funcionar obrigatoriamente no carbono vizinho à carbonila, eu tenho que ter pelo menos um átomo de hidrogênio conectado aqui. Agora, por que isso acontece? Porque essa diferença quando a gente usa aminas secundárias. Olha um exemplo aí específico do que ocorre no laboratório quando eu misturo a ciclohexanona, que é esse composto aqui, um líquido incolor, com a pirrolidina, que é esse composto aqui, ó, tem essa estrutura. É uma amina secundária, ó, é uma amina secundária cíclica. Tá vendo aqui o nitrogênio unido a um hidrogênio e duas cadeias carbônicas, ó, de um lado e do outro. Essas cadeias carbônicas poderiam estar cada uma para um lado, de forma aberta, mas nesse caso aqui ela é uma estrutura fechada, mas continua sendo uma amina secundária. Nós vimos, pessoal, que o que acontece é que o nitrogênio se une ao carbono da carbonila por uma ligação simples,
mas forma uma dupla entre o carbono da carbonila e o seu carbono vizinho. Tá aqui, ó, o nitrogênio da amina secundária se une ao carbono da carbonila e forma uma dupla entre o carbono da carbonila e o seu carbono vizinho, dando origem também a uma molécula de água. E aí se produz a enamina, que é essa classe de substâncias aqui, ó, essa função orgânica aqui. Também bastante importante na área de síntese orgânica. E o mecanismo disso? Por que essa reação não termina da mesma forma que como a gente acabou de ver com as aminas primárias? Por que não é igual? Vamos lá, mesma história. Quando o composto carbonílico está em meio ácido, já vou ser mais direto. A carbonila protona, dando origem a um composto carbonílico protonado, onde esse carbono agora está mais eletrofílico do que o normal, porque a ligação está mais polarizada ainda na direção do átomo de oxigênio. A amina secundária tem um par de elétrons livre. Carga negativa vai atrair carga positiva, até que eles vão chegar suficientemente perto para fazer uma ligação nitrogênio-carbono. A dupla ligação da carbonila se rompe, ó, aqui tinha uma dupla. Ela se rompeu e foi na direção do átomo de oxigênio. Ao mesmo tempo que o nitrogênio se conectou ao carbono, a dupla ligação, uma ligação mais fraca, se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. O que pode acontecer agora? Tá, eu sei que esse par de elétrons pode talvez voltar, quebrar a ligação nitrogênio-carbono e esse grupamento ir embora. Por isso que eu coloquei aqui em equilíbrio. Mas uma outra coisa que pode acontecer é a transferência de próton. Uma base conjugada, água, ou uma outra molécula de amina, o que quer que seja que tenha um par de elétrons livres, pode remover esse hidrogênio daqui e colocar ele aqui, ó, no grupo OH. O oxigênio usa um dos seus pares de elétrons livres para se conectar a esse hidrogênio e formar aqui de novo um bom grupo abandonador. Mesma história de antes, pessoal, ó. Se isso aqui sair levando esse par de elétrons que mantém ele ligado a esse carbono, vai sair uma molécula de água neutra, um excelente grupo abandonador, neutro, estável. E se essa ligação quebrar para formar uma molécula de água, não tem problema, porque esse carbono está vizinho a um par de elétrons livre, o par de elétrons que o nitrogênio tem. Então esse par de elétrons já desce para formar uma ligação dupla, ao mesmo tempo que essa ligação oxigênio-carbono se desfaz. Ó. O oxigênio leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado ao carbono, ao mesmo tempo que o par de elétrons desse nitrogênio desceu para formar uma ligação dupla e formar o íon imínio. Até aqui, nada de novo. Até aqui, você está vendo que é a mesma coisa do modelo anterior. Só que diferente de uma amina primária, agora que esse íon imínio é formado a partir de uma amina secundária. Antes, eu tinha um hidrogênio ligado a esse nitrogênio e eu simplesmente ia lá, removia esse hidrogênio e o par de elétrons voltava para o nitrogênio, fazendo ele perder a carga positiva. Isso não é possível agora, porque quando eu olho para em volta desse nitrogênio, eu vejo carbono, carbono, carbono. Não tem como remover um átomo de carbono daqui para esse cara voltar a ter um par de elétrons livres e perder essa carga positiva. Agora, esse nitrogênio vai ter que perder essa carga positiva de outro jeito. Uma forma dele perder essa carga positiva é se esse par de elétrons da dupla, por exemplo, ó, voltar na direção do átomo de nitrogênio. Ele vai voltar a fazer 3 ligações e ter um par de elétrons livre e vai ficar neutro. Mas esse par de elétrons da dupla não pode simplesmente voltar e deixar aqui para trás um carbono positivo. Teria que alguma coisa suprir a carga positiva que seria formada nesse carbono aqui embaixo. Vamos olhar o seguinte, então eu precisaria de um par de elétrons aqui para que não forme uma carga positiva nesse carbono. Olha no carbono vizinho aqui a esse carbono sp2, eu tenho um átomo de hidrogênio. Na verdade eu tenho 2, eu estou enfatizando somente um. Imagina que uma base de Lewis qualquer, por exemplo a molécula de água, remova esse átomo de hidrogênio. Se ela remover esse átomo de hidrogênio, aqui eu tenho um par de elétrons. Se esse par de elétrons vier nessa direção e formar uma ligação dupla, na hora que essa ligação dupla se forma, essa dupla carbono-nitrogênio se rompe e pode ir na direção do átomo de nitrogênio, formando finalmente a imina neutra. O hidrogênio que você está vendo aqui no carbono vizinho ao carbono sp2, ó, termina aqui conectado na água para restaurar o meio ácido e a reação
começar tudo de novo. Por exemplo, isso daqui protonando outro composto carbonílico. Está aqui a enamina ao final. Essa etapa aqui é a única diferença da reação para a formação de iminas. O íon imínio, quando a reação começa com uma amina secundária, ela não tem como perder um hidrogênio, porque aqui eu tenho duas cadeias carbônicas. A única forma de neutralizar a carga positiva desse átomo de nitrogênio é removendo o hidrogênio vizinho à dupla ligação carbono-nitrogênio positivo. Agora então você vai começar a ler aula 6, aqui na verdade é aula 6, aldeídos e cetonas, parte 2. Vai fazer os exercícios 1, 2 e 3 e depois vai entrar no site da biblioteca, pegar o livro lá, o Solomons, volume 2, no capítulo 16, você vai ler o item 16.8.